Nestes momentos de grande mudança e intensidade, principalmente na época atual, algumas almas decidiram desencarnar. Isso tem tudo a ver com os desencarnes em massa. Conforme as energias adentram este orbe, tudo muda. Todos os reinos passam por uma mudança, uma transformação, um desenvolvimento natural, devido à questão evolutiva, o progresso. E na programação encarnatória de alguns seres humanos, foi decidido por seus superiores que, em determinado momento, elas iriam desencarnar. O motivo é que atualmente estamos presenciando um desenvolvimento muito acelerado da expansão da consciência, da assimilação no DNA deste fluxo poderoso das energias oriundas do grande Sol central. E isso repercute em diversas áreas. Podemos até mesmo analisar que o tempo, de acordo com a percepção terrena, não é mais o mesmo. Tudo está se alterando, tudo está em um ritmo muito acelerado de desenvolvimento. Práticas que outrora eram eficientes, hoje em dia não são mais necessárias. Rituais, utilização de ferramentas externas alheias a si mesmo, hoje não são tão eficientes como eram antigamente. E um dos problemas do ser humano é que ele não entende o desenvolvimento, tanto tecnológico quanto espiritual, da realidade. Os avanços ocorrem no campo tecnológico e na espiritualidade também. Muitas informações que foram passadas hoje são muito mais profundas de acordo com a ciência do espírito. Muitas pessoas se agarram a crenças antigas, que muitas já foram remodeladas de acordo com o avanço atual da realidade espiritual dos seres humanos. Muito do que foi apresentado lá atrás era necessário naquela época. Hoje em dia já não é mais. Não falo da alteração das leis universais. Falo sim dos ensinamentos para as almas que estavam preparadas de acordo com os seus padrões de consciência no pretérito para entenderem informações de acordo com o limite de suas consciências. Muitos métodos de ensino que foram compartilhados lá atrás são sim eficientes, mas não possuem um aprofundamento da realidade que constantemente se modifica e constantemente evolui. Observem o campo tecnológico. E agora, observem as religiões. Continuam fomentando essas informações que foram transmitidas há 3.500 anos atrás, 2.500 anos atrás. Essas informações estão erradas? Não, se foram transmitidas por grandes seres de luz, grandes emissários divinos, mas que não possuem o aprofundamento necessário para a constante evolução na qual hoje precisamos adquirir. Ciência e espiritualidade andam unidas, não são antagônicas. Em planos mais elevados, a espiritualidade, bem como a questão científica, são a mesma coisa. A distinção de ambos é feita somente aqui na Terra, para que a mente concreta possa interpretar de forma simples tudo isso de forma equilibrada e organizada. Porém, em outros planos mais elevados, tudo
é uma coisa só e não há separação de nada. As mentes infantis dos homens da Terra que se dedicam à ciência desconsideram que, para elevarem seus pensamentos acima da razão do Homo sapiens, é necessário o impulso das emanações depuradas pelo longo caminho de renúncia e de empenho em nome do Cristo. As ferramentas atuais da terceira dimensão são ineficientes quando a pesquisa envolve a realidade paralela ou a quarta dimensão. Uns ou outros no campo científico desbloquearam as suas intuições, deixaram um pouco a razão e a lógica limitada de lado e atribuíram uma forma de interpretar a vida de acordo com essa expressão mais elevada. Mas em sua grande maioria, muitos ainda desconsideram que para continuarem avançando, mesmo no campo tecnológico, precisam atribuir em suas realidades o desenvolvimento espiritual. As ferramentas atuais que os cientistas possuem não são capazes de analisar interações e atividades em uma frequência mais elevada. Por isso que muitos atribuem até mesmo a mente como sendo uma parte integrante total do corpo físico, do cérebro, sendo que no período da morte o corpo se torna inerte e o cérebro também permanece. O fato é que o corpo físico é essencial para este estágio de desenvolvimento, porque somente no corpo físico existem energias telúricas necessárias para o aprimoramento dos corpos sutis, bem como para que o ser possa treinar a sua estabilidade interior, evitando oscilar no campo emocional ou sentimental, proporcionando assim um equilíbrio e um desenvolvimento mais equilibrado. Muitas pessoas, devido às suas instabilidades, quando desencarnam por algum motivo, por não se adaptarem de acordo com o que um determinado plano requer, eles abaixam suas vibrações e vão para esferas inferiores. No plano físico isto não ocorre, porque as leis inferiores da terceira dimensão não possibilitam esse traslado do espírito de um local para outro apenas com a mente, justamente para que o ser possa ter uma evolução tranquila e desenvolver a sua automestria. Assim, quando ele desencarna, ele pode, através da sua conquista interior, da sua meritocracia, se manter numa estabilidade, bem como se manter num plano mais elevado, que está de acordo com o seu desenvolvimento adquirido, na atribuição constante e cultivo da paz interior, do amor incondicional, do respeito, bem como tudo o que Jesus disse há 2000 anos, para vocês analisarem que os ensinamentos são os mesmos, porém devem somente serem aprofundados conforme o decorrer dos anos. A não ser que um indivíduo alcance um nível de automestria na qual ele opere em uma configuração total com o espírito que eu digo é o corpo átmico, além do que as pessoas interpretam somente como espírito, atribuindo ao corpo astral, neste caso é o espírito, de forma literal de interpretação, o corpo átmico, o sétimo corpo do sétuplo ser humano. Neste nível,
o ser já adquiriu um estado de automestria muito profundo que o possibilita alcançar o contato com energias superiores, e assim ele pode, de forma simples, utilizar as leis superiores contra as inferiores. Um exemplo disso é o próprio Jesus Cristo, andando sobre as águas e neutralizando a lei da gravidade, porque superior às leis da matéria é a consciência do mestre evoluído. Existia um ser contemporâneo ao próprio Jesus Cristo que muitos desconhecem. Seu nome é Apolônio de Tiana. Foi um grande ser que também curou muitas vidas, deixou grandes ensinamentos e também foi perseguido pela ignorância. Neste caso, Apolônio foi concreto e definitivo, deixou 8 volumes do seu evangelho, mas a política, naquela época, sabia que se as pessoas assimilassem aqueles conhecimentos, eles se libertariam de forma definitiva de seus controles. E uma coisa que os seres das trevas não gostam é de pessoas despertas, pessoas que possuem propósitos definidos, pessoas que controlam suas realidades, pessoas que têm opinião própria de acordo com as leis universais de equilíbrio e harmonia. Essas pessoas são uma grandiosíssima ameaça. Apolônio foi muito torturado, muito perseguido, e no momento em que ele seria assassinado, simplesmente se desmaterializou e misteriosamente sumiu. Por outro lado, seu companheiro de jornada, o mestre Jesus Cristo Sananda, se manteve firme, pois entendeu que precisava passar por aquela árdua prova e que se as coisas não ocorressem como ocorreu, ninguém o conheceria também como não conheceram o outro. Muitas foram as grandes almas que vinham deste planeta com o intuito de completarem missões importantes, mas muitos eram perseguidos e assassinados ou caíam na ilusão de uma forma que o véu obscurecia suas consciências e impediam que efetuassem aquilo que precisavam concluir. Mesmo assim, os governantes, aqueles que detinham o poder, utilizaram de uma forma para manipularem todas as informações que foram transmitidas pelo Mestre Jesus, no qual eles, com suas altas capacidades intelectuais, sintetizaram todas as informações para continuarem dominando as pessoas. Os feitos miraculosos, que muitos ainda interpretam como milagres, mas que era nada mais e nada menos do que a utilização de uma lei superior, ainda desconhecidas pelos homens, eram utilizadas tanto para curar e tanto também para determinados feitos importantes e necessários. Tudo isso já havia percorrido por uma longa extensão. Os seres que dominavam e governavam este orbe, tanto encarnados quanto desencarnados, olharam que não poderiam mais fazer nada para impedir essa proliferação de seus ensinamentos. A disseminação já estava muito grande. O que eles poderiam fazer é distorcer as informações que lhes cabiam manipular, e assim fizeram, tanto que até hoje as pessoas ainda, pela necessidade de informações importantes complementares a essas, permeiam a ignorância quase como antigamente. O avanço foi muito grande, mas em 2000 anos se esperava muito mais.
Até mesmo nos dias de hoje, as pessoas acham que Jesus se materializará no firmamento com uma tropa de anjos para resgatar as pessoas. Isso é uma visão totalmente infantil da realidade espiritual. Embora a realidade da Terra esteja em constante alteração, as energias aqui deste orbe se encontram muito densas para que esses seres se materializem. A melhor forma, sem dúvida, seria de preparar espíritos para que encarnem e assim eles pudessem, através da canalização, transmitir informações para que as pessoas pudessem se desenvolver. Na grande ilha de Atlântida, os seres superiores se materializavam e ensinavam diretamente, ou não interferiam, na verdade, no desenvolvimento das outras esferas, mas davam conselhos necessários em momentos propícios e decisivos. Conforme foi ocorrendo o adensamento devido às almas egoístas e seres com sede de poder e domínio, acabaram, por assim dizer, prejudicando a psicosfera de toda a extensão de Atlântida. Os seres mais elevados de outras esferas superiores já não tinham mais a possibilidade de se materializarem lá como era decorrente no tempo pretérito. A espiritualidade foi se adaptando à realidade criada pelo coletivo sintonizado. Então, meus irmãos, nesse período de desenvolvimento espiritual, de grande movimentação energética, alguns seres, suas almas, decidiram passar de formas diferentes. É uma grande oportunidade para os seres encarnados atualmente contribuírem para o seu processo evolutivo, bem como para de toda a humanidade e desta terra também. Muitos estão presenciando grandes mudanças e podem confirmar o que digo. Preservem a chama da energia crística, do amor em seus corações. Não se desenvolvam só no campo intelectual, sintam o amor. Sutilizem suas células, colaborem com as suas evoluções de forma integral. Não só atribuam dados, informações para as suas mentes. Colaborem também da maneira que puderem para a elucidação de seus irmãos, pois hoje o momento é importante.